Bem, irmãos, daqui fala para vocês Delfino Raul. Mais uma vez eu quero apresentar alguns trilhos da luz de Deus para vocês. E de antemão eu queria orar com os irmãos. Eterno Deus que nos céus, Criador dos céus da terra, muito lhe agradeço porque o Senhor é bom e nos tem feito conhecer os mistérios dos céus. Agora, eterno Deus, nos dá a compreensão da tua palavra que vamos ler em Mateus, capítulo 13, que vamos ler no teu testemunho para sabermos qual é a boa tua palavra para nós. Te pedimos em teu nome santo, Senhor Jesus, seja conosco. Amém. Então, irmãos, hoje estaremos lendo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nos seus versículos 10 diz assim: E chegando-se ele a seus discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Versículo 11. Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhes-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo o que não tem lhe será tirado. Então, Mateus capítulo 13, no versículo 10, os discípulos perguntam a Jesus: Por que falas assim em parábolas? Se os irmãos notarem bem nessa parábola, nos versos anteriores, a primeira parábola, Jesus fala que lançou uma semente ao meio do caminho e não houve sucesso, porque uma andorinha ou um animal que veio, pegou, né, essa mesma semente e levou. E no outro versículo, fala sobre a semente que caiu entre pedras, pedregais. E também não houve sucesso porque sufocou. E depois houve outra, né, em que a semente caiu sobre os espinhos. Também não houve sucesso. E Jesus fala, ou seja, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, por que você lhe fala assim em parábolas? E Jesus disse: a vocês é vos dado o direito de conhecerem sobre o reino dos céus, mas a eles não. E algo aqui bem interessante, no versículo 11, no versículo 12, pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, todo aquele que tem a palavra de Deus, todo aquele que tem a verdade de Deus e o Espírito Santo em sua vida, Deus lhe dá mais. E mais, tá? Cada vez que você se santifica, se entrega a Deus, Deus te dá mais. Mas aquele que já pouco tem ou quase nada tem, não busca Deus, não busca estudar sua palavra, Deus lhe tira tudo. Tá? Então vai chegar esse determinado momento que aqueles que pouco têm ou nada têm, lhes será tirado tudo. Então, versículo 13 diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Então, aqui a palavra diz que há alguns que veem, mas não entendem. Alguns que ouvem, mas não percebem aquilo que ouvem. Então, fico a pensar se essa condição tem sido aplicável a quem? Deus disse para aqueles que eram praticamente os judeus, que muito ouviam sobre a palavra de Deus, mas não havia transformações em seus corações. Então Deus disse que eles veem, né? Mas mesmo ouvindo, eles não entendem o que eles ouvem, e vendo, eles também não percebem aquilo que eles ouvem. Então, irmãos amados,
Quanto de nós a palavra de Deus só ficou numa história do passado? Quanto de nós a palavra de Deus só ficou numa coisa de agora, simplesmente, ou seja, numa história assim, meio fictícia? Já não faz sentido, já não arde em nossos corações, então nós somos aqueles que veem, mas não entendem, aqueles que ouvem, mas não percebem. Então, vejamos essa situação aqui. Pois muitos de nós que temos ouvido essa palavra não tem havido transformações em nossas vidas. Palavras fortes, tementes, veementes, que quebram o coração, mas não têm causado impacto em nós. Nós que ouvimos e não entendemos. Nós que vemos e não podemos perceber. Versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então, Mateus é prático em dizer, né? Por que esse povo agia assim? Mesmo tendo olho, eles olhavam, mas não entendiam. Mesmo tendo ouvido, eles ouviam, mas não compreendiam o que Jesus falava. Não porque a parábola era difícil de ser entendida o que Jesus estava a falar, mas a semente, o que estava dentro de seus corações, era praticamente um preconceito contra a verdade. Eles estavam distanciados de Cristo. O Espírito Santo não estava em seus corações, por isso é que a palavra chegava, por mais forte que era, não causava impacto em seus corações. Então, muitos têm ouvido a palavra de Deus tardamente, corações endurecidos, mais duro que a pedra, mais duro que o ferro. A palavra vem, bate e volta. Pois se encontram cegos com as coisas do mundo, amam mais o mundo do que a Deus. Por isso é que a palavra de Deus vem, bate e volta. Não faz sentido. Não transforma seus corações. Então eu estava aqui imaginando, Jesus não disse essas palavras para os discípulos, porque os discípulos eram sábios e entendidos. A Jesus, ou seja, aos discípulos, Jesus lhe falava abertamente, mas para aqueles que eram judeus, os duros de corações, Jesus lhe falava em parábola. Mas olha só, que a esses, a quem Jesus lhes falava em parábola, porque vendo não percebiam e ouvindo não entendiam, eles tinham um coração tão duro. E vê o que a serva do Senhor tem a falar para nós quanto à dureza do coração. Testemunho para a Igreja, volume 1, capítulo 33, diz assim, no terceiro parágrafo. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. E a razão porque não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Mas Deus deu a mensagem para realizar a sua obra. Mensagem em tempo para realizar a sua obra. Então, irmãos amados, uma coisa que é escrito aos laodiceanos é que laodiceanos, né, eles tinham um coração duro. E essa mensagem é referente a 1888, quando nossos irmãos Jones e Wagner vieram pregando a mensagem de justificação pela fé, e a igreja tinha rejeitado essa mesma mensagem, porque ela se achava autossuficiente, que, segundo a mensagem de justificação pela fé, a qual é deitar a glória do homem no pó da terra e Deus fazendo na vida do homem o que ele por si mesmo não pode fazer. Então, vindo uma mensagem que rebaixa o ego, era praticamente uma humilhação para os laodiceanos, para o povo do advento naquela época de 1888. Então o povo rejeitou essa mensagem que baixasse a glória dele, baixasse o espírito farisaico. Então o coração do povo estava endurecido, que mesmo ouvindo a mensagem vindo de Deus, eles rejeitaram. A mesma posição daquela parábola de Mateus capítulo 13, que Deus fala
que muitos, mesmo ouvindo, não entenderam, e mesmo vendo, não perceberam, porque seus corações estavam endurecidos. A condição dos judeus no passado que negaram a luz, por isso foram ultrapassados como nação, é a mesma condição que o povo de Deus se encontra agora. Por isso é que nos encontramos assim. Palavra vem, bate no coração e volta. Coração de pedra, coração de ferro. Palavra não entra, não penetra. Por isso é que estamos sempre no pecado. Por isso é que estamos sempre clamando por Jesus, mas Jesus não tem aberto a porta dos nossos corações para reinar e para trazer bênçãos. Porque nós nos encontramos nas trevas e não queremos buscar Jesus, que é a luz, caminho, verdade e vida. Então, irmãos amados, eu estava a refletir aqui. A parábola descrita de Mateus capítulo 13, onde fala sobre a semente caindo em cada local. Primeiro caiu no meio do caminho. Um pássaro veio e levou, mostrando que Satanás, aquelas pessoas que são distraídas, ouvem a palavra de Deus e de um momento ou outro desaparece. Eles ficam de novo vivendo a mundanidade. Satanás tirou. E aquelas pessoas que viviam em Pedregais, que vieram aceitando a palavra de Deus alegremente e rapidamente, mas quando chegaram em momentos difíceis da vida, deixaram a palavra de Deus e deixaram Jesus. E há outro mais, em que caíram sobre espinhos, onde simboliza aqueles que abraçaram a riqueza do mundo, abraçaram mais os materiais, abraçaram mais os carros, mais as casas, mais o dinheiro do que o próprio Deus. Então, essas pessoas deixaram Jesus, a riqueza do mundo lhes sufocou. Deixaram Jesus por causa de bens. É isso que a palavra dele nos diz. E por último, temos na parábola aqueles que receberam bem essa mesma palavra regeneradora. E eles puderam assim receber as bênçãos. Um 100, outro 60 e outro 30 e outro mais. Então esses são os que não só ouviram, mas puseram em prática, porque seus corações eram terra fértil para brotar a palavra de Deus. Então, irmãos amados, a dureza do coração dos judeus se repete até o dia de hoje. É nós que, ouvindo a palavra de Deus, mas não percebemos, porque não nos causa impacto. É nós que, vendo as maravilhas que Deus tem operado na nossa vida, mas não queremos nos compadecer e nos submeter a Ele. É aí que vemos, mas não entendemos. É aí que ouvimos, mas não percebemos. E se nós continuarmos assim, a profecia do profeta Isaías e de Mateus se cumprirá em nossa vida e Deus nos ultrapassará como nação, como povos seus, como os filhos seus. E Deus vai pegar aqueles humildes que nunca ouviram falar da palavra de Deus e vai lhes trazer para Ele. Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17 ainda fala assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veres, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Então o Senhor está a falar hoje para ti e para mim, que bem-aventurado, pois embora aqueles foram ultrapassados porque vendo não percebiam, não entendiam, e ouvindo não entendiam também, esses foram ultrapassados, mas Jesus ainda fala, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz são os vossos olhos porque veem, vocês que ainda veem a palavra de Deus, eu que ainda vejo a palavra de Deus e tenho a oportunidade de ver os milagres dele se cumprindo. E ainda fala assim, e os vossos ouvidos porque ouvem. E nós que ouvimos a palavra de Deus, Jesus está a falar, eu e você somos alegres. Creio nisso, você crê nisso, nós cremos nisso. Jesus está a falar, você é alegre porque você ainda ouve, ainda tem a oportunidade de mudar. Você ainda vê e ouve a palavra de Deus, então tem a oportunidade de mudar. Se você se perder porque você quis se perder, porque Jesus dá todas as oportunidades para nós nos salvarmos. Pois em verdade vos digo que
Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. Muitas pessoas no passado queriam ouvir o que nós hoje ouvimos e não tiveram esse privilégio. Daniel, por exemplo, ele queria ver os cenários do tempo do fim, mas não teve esse privilégio, ele morreu. Aqueles profetas, pessoas sinceras do passado, queriam ouvir as verdades que nós hoje ouvimos. E nós somos bem-aventurados por isso, porque as verdades tremendas, pesadas e confortantes, que são hoje soadas em nosso tempo, não soaram nos tempos deles. Então seria algo contrário, estaríamos mais vivendo para Cristo do que para o mundo. Por que eu e você somos assim, tão duros de coração? Por que em meu coração e no teu não há transformação? Por que continuamos assim, tão a fundo no chão? Por quê? E eu fico me perguntando por quê? Jesus está voltando, como é que eu e você estamos? E ouvi o que ouvis e não ouviram. Aqueles profetas, pessoas do passado, que eram sinceros de coração, queriam ouvir essa palavra que eu e você estamos ouvindo hoje, mas não tiveram esse privilégio. E muitos deles descansaram no pó. Mas nós hoje temos ouvido essa mesma palavra, essa parábola do semeador, essas mesmas palavras transformadoras de Jesus. Então, Deus seja louvado por isso e pensa bem, você é bem-aventurado por ouvir essa palavra de Deus. Não desperdice a oportunidade que você tem, porque não se sabe o dia nem a hora que Jesus virá. Isso é mais preocupante ainda. Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã. Você ama mais bem materiais do que Jesus? Você ama mais teu pai e tua mãe do que o próprio Jesus? Não és digno dele. Você quer fazer mais a tua vontade do que a vontade de Deus? Então, Jesus está voltando, se prepare para receber ele. Abraços, Deus fui no ralo para vocês. Haja mudança.